Item número SCP-016. Classe do objeto Keter. Descrição: SCP-016 é um patógeno transmitido pelo sangue recuperado de um mineiro que se feriu enquanto trabalhava em uma camada profunda de carvão. A ferida ficou contaminada com o pó de carvão da mina, possivelmente infectando o trabalhador pelos esporos da pele. Nos dias seguintes, o SCP passou a infectar uns funcionários restantes do campo de mineração, bem como a equipe CDC, que foi enviada para lidar com a epidemia. O pessoal da fundação então assumiu a investigação e neutralizou todo o pessoal afetado. O paciente 0 foi levado para o cativeiro e o poço da mina foi destruído por um dispositivo explosivo. SCP-016 tem um período de incubação variando de 24 horas a 2 anos, dependendo da presença e do número de outros hospedeiros humanos na área. Os primeiros sintomas se assemelham ao resfriado comum e incluem coceira nos olhos, coriza, tosse e dores no corpo. A fase 2 começa em 48 horas e consiste em uma forma controlada de febre hemorrágica, pois o organismo faz com que uma pequena quantidade de sangue seja aspirada para os pulmões, criando um efeito aerosol. Durante a fase 3, o hospedeiro trava e sangra, sangrando profusamente de todos os orifícios do corpo. A pressão arterial sobe vertiginosamente. Durante a fase final, os hospedeiros foram observados vomitando sangue a distâncias superiores a 5 metros. O que distingue SCP-016 de outras cepas de febre hemorrágica, como ebola e etc., é sua resposta incomum ao alto estresse. Se o sujeito passar por uma situação de alto estresse, como uma crise de risco à vida, o organismo mudará sua tática de sobrevivência de reprodução rápida para a reescrição de DNA do hospedeiro e estimulação da divisão celular rápida. As principais alterações fisiológicas ocorrem nas primeiras 24 horas, uma reconstrução corporal completa ocorrendo dentro de 2 semanas. A maioria dos hospedeiros não sobrevive ao processo, devido a grandes exigências feitas ao corpo. Um efeito colateral interessante da transformação é um desejo crescente de agressividade. Acredita-se que isso pode ser uma tentativa de maximizar a propagação do vírus de uma forma semelhante à da raiva. Em outra nota, os indivíduos que sofreram transformações corporais não parecem mais exibir as propriedades hemorrágicas de SCP-016. No entanto, os indivíduos infectados por hospedeiros transformados ainda passarão pelo processo normal de infecção. Adendo: registro de experimentos das propriedades transformativas do SCP-016. Prisioneiro D-016-1. Ao mostrar os primeiros sintomas, os quartos do sujeito foram lentamente inundados com água ao longo de um período de 24 horas. O SCP sofreu mutações em um estado teratomórfico, transformando os pulmões do sujeito em guelras. O sujeito sobreviveu por mais de 2 semanas, enquanto o SCP transformava seus membros em nadadeiras, atrofiava seus olhos e aumentava sua audição em uma capacidade de ecolocalização do tipo cetáceo. O prisioneiro foi morto quando toda a água de seus quartos foi drenada, causando a asfixia. O corpo foi posteriormente cremado e sem autópsia. Prisioneira D-016-2. Ao mostrar os primeiros sintomas, os quartos do sujeito foi lentamente inundado com água ao longo de um período de 24 horas. SCP-016 sofreu mutações em um estado teratomórfico, fazendo com que o sujeito sofresse de rápido crescimento muscular e aumento do crescimento ósseo nos nós dos dedos. O sujeito então tentou escapar do confinamento perfurando a porta de aço reforçada. O sujeito não teve sucesso e morreu por afogamento. Nota escrita pela Doutora Fan. Mesma situação, 2 respostas diferentes. Interessante. Prisioneiro D-016-2. Pessoal de classe D infectado por SCP-016. O sujeito era anteriormente um engenheiro químico que envenenou sua esposa ao descobrir seu adultério. Ao mostrar seus primeiros sintomas, os quartos do sujeito foram lentamente inundados com água ao longo de um período de 24 horas. SCP-016 sofreu mutação em um estado teratomórfico, fazendo com que o sujeito desenvolvesse um órgão incomum em seu tórax, consistindo de uma câmara e 2 tubos separados. O órgão continuou a absorver a água e aumentar de seu tamanho, até que o pessoal da fundação, percebendo que o SCP-016 poderia estar tentando escapar, o prisioneiro foi morto por um tiro.
Descobriu-se que o órgão continha vários sacos cheios de gás acetileno e oxigênio. Prisioneira D016-4. O sujeito foi instruído de se concentrar na formação de asas. Nenhum estresse foi aplicado. SCP-016 não sofreu mutações para o estado teratomórfico. O sujeito morreu de sangramento durante a fase 3. Prisioneiro D016-5. O sujeito foi instruído a se concentrar na formação de asas e colocado em uma caixa de acrílico, suspensa a 305 metros acima de um poço de mina. Um cronômetro foi colocado fora da caixa. SCP-016 sofreu mutação em um estado teratomórfico, fazendo com que o sujeito desenvolvesse um órgão semelhante a um tentáculo em seu pulso esquerdo, semelhante a fiandeiras de uma aranha. O sujeito estendeu o órgão através de um dos orifícios da caixa e expeliu uma substância forte, semelhante à seda, que então foi usada para prender a caixa ao cabo. O prisioneiro foi morto quando a contagem regressiva chegou a 0 e a bomba detonou. Procedimentos especiais de contenção. SCP-016 deve permanecer dentro dos limites de uma sala de 5 por 5 por 5 metros, o tempo todo, mantido a uma temperatura que não exceda a 0 graus Celsius. Apenas pessoal autorizado pode obter amostras e experimentar o SCP nas condições de contenção. Se ocorrer um surto, apesar de seguir os procedimentos mencionados acima, o pessoal da base diretiva deve implementar um plano de bloqueio e contenção do Code Sigma. O pessoal infectado deve ser eliminado do local pelas forças de segurança usando equipamento antibiológico e antiquímico. Se a infecção não for contida após 48 horas, o dispositivo nuclear local deve ser detonado. O pessoal restante não deve ser evacuado em nenhuma circunstância. SCP-016 demonstrou sobreviver por até 6 horas em superfícies duras e vários minutos no ar. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir e até um próximo vídeo.